Boa noite, povo. Deixa eu passar minhas coisas aqui. Well. Ah, apareceu. Boa noite. Nossa. Hoje a coisa tá doida. Quase que deu tudo errado hoje. Quase. Faltou só um pouquinho. Beleza aí, minha gente? Só fazendo as configurações aqui, dando um tempinho para quem for chegar. Que hoje nós vamos falar de áreas de figuras planas, matéria que eu adoro. Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo assim. Agora faz sentido. E aí, como é que vocês estão na semana pré-fim do ano, né? Porque semana que vem já conta como fim do ano, né? Chegou o Natal, é fim do ano. É a última semana essa daqui. Nada fácil. O negócio vai ser louco aí nesse finalzinho de ano, né? Tem um final de ano e 5 minutos depois tem valendo de novo, né? Ó, acabou o ano. Alguma coisa pousou na minha cabeça. Que maneiro. Que esse ano, geralmente a gente tem alguns refrescos da vida, né? Mas esse ano vai ser... toma aí essas férias. Não, tá valendo de novo. Então, eu tô pensando em não parar 2 semanas. Mas obviamente que eu não vou fazer quarta, quinta e sexta, né? E que eu estarei... Não vou estar bêbado porque eu não bebo. Não posso. Mas... eu não estarei, mas eu só tô vendo a agenda porque eu devo jogar para segunda e terça, ou terça e quarta no máximo. Ou meter um horário um pouco mais cedo em outro dia. Rapidinho, gente. Desculpa. Mas eu não quero parar 2 semanas não, tá? Porque eu acho que 2 semanas vai ser coisa demais. Porque se parar 2 semanas, a gente vai ficar só com 5 aulas. E eu ainda tenho coisas importantes para falar para vocês. Com vocês. Então, provavelmente... Porque assim, mesmo sabendo que nem todo mundo vai poder em outros horários, pelo menos eu faço a aula ao vivo, deixo gravado e posto lá. Tem uma galera... Eu tô atrasado com as postagens
no YouTube com várias postagens, até das aulas, mas me desculpem, peço perdão, é porque o negócio aqui tá louco. Tipo, vocês não têm noção de como isso daqui tá um caos. Como eu falei, eu tô de mudança, ó. Tá tudo jogado, tá ligado? Nem cama mais eu tenho. Que a cama já foi pro lugar certo. Meu pai tá ótimo. Tava sangrando hoje lá na cirurgia dele, mas é porque ele é arteiro. Mas tá ótimo. Só os velhinhos só dão trabalho mesmo. Vamos lá? Bom, acredito que não deve chegar muito mais gente. Somos nós aqui. Então vamos para a introdução. O que acontece? A matéria de hoje é uma matéria bastante relevante. Quando a gente fala de áreas de figuras planas... Boa noite, Camille. Quando a gente fala de áreas de figuras planas, a gente está falando de uma das partes mais relevantes da geometria plana e a base da geometria espacial. Qual vai ser o meu intuito aqui hoje? Eu não vou explorar as fórmulas absurdamente. Isso eu vou fazer na aula de amanhã. Aqui eu vou passar para vocês como é a pegada da primeira, certo? Do nível 1. Vou botar as fórmulas que são mais relevantes. Dentre as fórmulas mais relevantes, eu vou apontar quais são as super importantes, certo? E dentro dessas super importantes, eu vou falar como geralmente as provas cobram. Por quê? Saber as fórmulas da área de algumas figuras é imprescindível para conseguir fazer algumas questões. Tem questão que você não vai conseguir fazer se você não souber a fórmula. E quando a gente estiver falando de geometria espacial também, a base de cálculo de volume e superfície das figuras espaciais são as fórmulas de geometria plana, de áreas de figuras planas. Então, isso daqui é uma ferramenta muito grande. Como eu já falei para vocês, geralmente, eu acho que eu falei para vocês, geralmente, geometria são questões que juntam várias matérias, certo? Então, não é igual álgebra, que essa daqui é de combinatória, essa daqui é de função, etc. Geralmente, geometria tem um pedacinho de cada matéria. E áreas é o que mais aparece, beleza? Então, eu quero novamente que, caso surjam dúvidas, questionem. Eu vou falar de algumas figuras e algumas metodologias que são muito importantes de você saber. Tem pelo menos 2 algoritmos aqui hoje que são interessantes de você saber, porque se aparecer a figura, você mata a questão, só com os algoritmos que eu vou colocar aqui, beleza? Iniciando. A ideia, quando a gente fala de áreas de figuras planas, é trabalhar... Deixa eu só mudar as coisas aqui de posição para eu ver vocês. É trabalhar com a região que uma figura ocupa no plano. Então, se a gente está falando, por exemplo, da área ou da superfície de um retângulo, a gente está falando de toda essa região interna aqui, ó, que esse retângulo ocupa. Vazou um pouquinho para fora, mas é só o interno, tá? Então, a gente está falando de toda essa parte interna que esse retângulo ocupa, certo? Então, calcular a área é calcular a região que ela ocupa pelos seus limites, digamos assim. Vocês vão reparar que o cálculo da área, ou seja, uma medida de superfície, ela geralmente é obtida pelo produto de 2 unidades de comprimento. Por quê? Imagina só, a gente tem essa base aqui, né, do retângulo. Quando a gente multiplica a base dele pela altura, ou seja, a largura pelo comprimento, o que a gente está fazendo? A gente está associando várias linhas dessas, ó, empilhando elas uma em cima da outra, finge que vai até o final, tá? Até percorrer toda a extensão do H. E com isso a gente fica com a região, a superfície inteira desse retângulo. Então daí que surge a ideia da superfície dessa figura ser calculada por base vezes altura. Então, pergunto para vocês, vocês conseguem compreender com muita facilidade que para calcular a área de um retângulo basta multiplicar as dimensões dele? Sim ou não? Beleza. Aí a gente tem que entender uma parada.
Quando a gente multiplica a base pela altura, a base é uma medida de comprimento. A altura também é uma medida de comprimento. Então, o que a gente está fazendo? Comprimento vezes comprimento. Que vai dar o quê? Comprimento ao quadrado. Faz sentido? Então, por exemplo, se essa medida de comprimento ela está em alguma unidade, né? Quais são as unidades de comprimento mais clássicas que a gente conhece pela tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Botei uma perna a mais no centímetro. Centímetro e milímetro. Então, repara se a gente pegasse aqui e calculasse, por exemplo, estivesse calculando em metros. Esse cálculo seria dado metros vezes metros, que é igual a metro quadrado. Então, repara, da onde sai a medida, a unidade quadrática da associação de duas unidades de comprimento. Isso faz sentido para vocês? Metro vezes metro é metro quadrado. Então, quando a gente faz comprimento vezes comprimento, a gente tem a área, que é comprimento ao quadrado. Uma coisa muito importante, que a galera erra bastante, tá? Não é nem que erra, porque isso daqui não é errar. Isso é ter o conceito errado na cabeça mesmo, tá? Que é o quê? A gente consegue fazer a conversão aqui de uma unidade para outra. A gente também tem aquela tabelinha que a gente consegue fazer a conversão que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Só que aí a galera acha que dá para converter qualquer coisa em qualquer coisa. E aí pergunta, poxa, como eu transformo metro quadrado em metro? Não dá. Você não transforma uma medida de superfície numa medida de comprimento, certo? Não tem como, beleza? Até aí, foi? O nosso intuito aqui é trabalhar com as dimensões. A gente está trabalhando em duas dimensões. Não sei se vocês sabem, mas existem infinitas dimensões. A gente começa da dimensão 0. Alguém sabe qual objeto ou figura tem dimensão 0? Essa daqui, ó, o retângulo tem duas dimensões, né? Largura e comprimento. Mas vocês têm ideia de qual figura? Eita, deu merdinha aqui. Vocês têm noção de qual figura ou objeto tem dimensão 0? O círculo também tem duas dimensões. Eu entendi a sua ideia. Dimensão não é a quantidade de lados, tá? Dimensão é o que ele ocupa no espaço. Por exemplo, um retângulo tem duas dimensões. Um cubo tem três dimensões, que ele tem largura, comprimento e altura. São três dimensões. A gente enxerga o mundo tridimensionalmente, em três dimensões. A figura que vai ter 0 dimensões é o ponto. Um ponto tem 0 dimensões, ele não tem dimensão nenhuma, certo? Ele não tem... Na verdade, o ponto seria a menor medida possível, que, na verdade, se a gente for entrar na abstração matemática, ela nem existe de verdade. Quando a gente pega isso daqui que tem 0 dimensões e a gente arrasta, a gente faz uma dimensão, que é uma reta, que é um comprimento, que é uma dimensão só. Se a gente pega essa reta aqui e arrasta ela, ó, a gente faz o seguinte, ó, faz um retângulo. Ó. Eu peguei o ponto, pego ele e arrasto, duas dimensões. Pego essa reta e arrasto. Desculpa, ponto, arrasto, uma dimensão. Pego essa reta, arrasto, duas dimensões. E se eu pegar um retângulo aqui, pegar ele e puxar para cá, vai fazer um cubo, né? Vai fazer um volume, vai fazer um paralelepípedo. E aí, para quem tem curiosidade matemática, essa daqui é a terceira dimensão.
mas a gente consegue pegar o cubo e puxar para a quarta dimensão e fazer o que a gente chama de hipercubo. Qual o problema? O nosso cérebro não processa 4 dimensões. A gente não consegue enxergar. Exatamente, Karine. Entre 2 pontos existem infinitos pontos, não é? Então, desse ponto até esse ponto, existem infinitos pontos. Se a gente somar esses infinitos pontos, ligar eles, faz o segmento, que é a mesma ideia que a gente tem da soma da PG infinita. Na soma da PG infinita, a gente não soma o infinito e dá um valor? Pensa na reta numérica. Entre o 1 e o 2, tem quantos números? Infinitos números reais, não é? Mas se a gente somar todos esses números reais, a soma vai ser 1, que é a distância daqui a aqui. Então, esses infinitos números representam também os infinitos pontos. É abstrato, para quem não pega muito essa abstração matemática, não tem problema, tá? Vocês não precisam saber isso não, beleza? É a parte que eu mais gosto da matemática? É. Eu odeio fazer conta. Eu gosto desse negócio aí. Beleza? Bom, para quem não sabe, um quadrado é um retângulo. Beleza? Ué, mas o retângulo não tem que ter lados diferentes? Não. Tem um retângulo que tem lados iguais. A gente chama ele de quadrado, mas ele não deixa de ser um retângulo. Você aceita isso de coração? Que isso daqui é um quadrado, mas além de um quadrado é um retângulo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para ouvir como é que tá. Fala, Camille. No quadro? Então, qual é o problema? Eu não consigo desenhar aqui no PowerPoint. Eu só consigo desenhar num outro programa. E vou te confessar que eu não lembro o que eu fiz, não. O que foi essa coisa que eu fiz, não? Pode parecer que não, mas toda vez que eu dou aula, eu me empolgo e eu mudo completamente o que eu falo, cara. Eu planejo uma aula e vou mudando quando eu falo. Professor. Oi, que susto. Era aquela figura assim, ó. Desculpa. Era aquela figura assim. Você fazia várias figuras e aí a gente conseguia entender aquele negócio que você fala. Que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Ah, sim, sei qual é. Só que era com vários. O conjunto. É, isso. Sim, eu quando eu falar de figuras espaciais, eu falo ele. É porque isso daí eu falo, geralmente, quando a gente fala de quadriláteros. Eu só fiz um adendo aqui. Agora eu sei qual é. Fazer o conjunto de interseção. Vamos lá. Então, se o quadrado também é um retângulo, a área dele vai ser base vezes altura também, né? Só que a base do quadrado é L e a altura é L. Então, vocês entendem que a área do quadrado vai ser L ao quadrado? Isso faz sentido? Vamos lá, hein? Tô admitindo que vocês estão entendendo, tá? Novamente, a área do retângulo é importante, a área do quadrado é importante. Essa daqui não é tão importante. A área do paralelogramo, ela não é tão trivial. Mas eu coloquei ela aqui porque ela é interessante. Um paralelogramo, ou melhor, o retângulo, ele também é um paralelogramo, certo? Todo retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é um paralelogramo. Se você reparar, ó, se a gente pegar aqui, ó, a altura está aqui fora, né? Se a gente cortar, ó, esse paralelogramo aqui, isso daqui vai ser a altura. Se eu pegar esse triângulo que está formado aqui e encaixar aqui fora, ó, vira um retângulo. Então, por isso, não é por isso, tá? Mas assim a gente pode concluir que isso daqui também é um retângulo, certo? A gente pode tirar um retângulo daqui, na verdade, para ficar melhor. Então, a área também vai ser base vezes altura. Qual é o porém? A área, para você achar a altura, repara só numa coisa. Quando a gente fala de retângulo,
A base e a altura é o que você geralmente vai ter da figura. O quadrado, geralmente, você vai ter o lado. Só que no paralelogramo, a altura é uma parada que está ali perdida, certo? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Como geralmente se acha a altura de um paralelogramo muito bom, Nayara? Tem 2 caminhos. E isso daqui, gente, olha só, eu acho que eu ainda não dei esse tipo de informação para vocês, mas eu vou dar agora. Isso é uma técnica minha, tá? Que eu ensino para a galera. Existem informações que eu falo que tem que ser as chamadas informações automáticas. O que é isso? Como a gente não tem muito tempo para montar repertório, eu separo algumas falas que para vocês tem que ser decoradas mesmo, para ser tipo maceteado, que aí você não precisa gravar todo o conteúdo e depois acessar ele. Eu quero que vocês façam associações. Isso a gente faz numa técnica de memorização, que é você associar figuras com palavras. Então, toda vez que você ver um paralelogramo, eu quero que você pense em 2 coisas automaticamente. Pitágoras e razões trigonométricas, certo? Automaticamente. Por quê? Toda vez que você ver um paralelogramo, você já vai maldar isso que a Nayara fez. Tem que fazer Pitágoras, tem que fazer razões trigonométricas. Mas qual é a diferença da situação em que a gente faz Pitágoras e da situação em que a gente faz razões trigonométricas? Depende da informação que a questão te der. Por exemplo, se uma questão, vou fazer aqui como se fosse um exemplo, tá? Dissesse que nesse paralelogramo aqui, esse ângulo, esse lado aqui é 8, esse lado aqui é 4, certo? E esse ângulo aqui é 120 graus. Eu quero que você tenha a maldade de enxergar o seguinte, ó. E isso daqui é algoritmo, tá? Isso daqui é decorar mesmo, porque você vai ver que sempre vai ser nesse cantinho aqui, nesse triângulo retângulo que eu desenhei. Se eu baixei a altura aqui, aqui é 90 e aqui é 90 também. Ó, esse daqui é 90, né? Porque acabou que fez aqui, ó, 2 paralelas, uma perpendicular, 90, 90. Se o ângulo todo é 120 e esse aqui de dentro é 90, esse outro aqui, ele é o quê? 30, não é? E aí, repara no triângulo que foi feito. Ó. Desculpa o desenho, é porque, como eu falei, quando for aula de geometria, gente, eu vou procurar dar aula no outro programa, tá? Que eu consigo desenhar com mais facilidade. Aqui fica muito feio. Olha o que eu tenho aqui. 30, 4 e a altura, certo? A gente ainda não falou de razões trigonométricas aqui, eu vou falar com vocês ainda, mas aqui, ó, cateto adjacente hipotenusa cosseno. Cosseno de 30 é o adjacente sobre a hipotenusa, que é a raiz de 3 sobre 2, multiplica cruzado, h é 2 de raiz de 3. Aí, repara, eu achei a altura, eu já tenho a base, certo? Eu calculo a área. E para fazer por Pitágoras, eu precisaria que, ao invés dele me falar que esse ângulo é 120, ele me falar quanto vale esse pedaço aqui. Por exemplo, seria outro exemplo, tá? Digamos que aqui meça 2. Aí ia rolar o Pitágoras aqui, beleza? Deu para enxergar? Ó, repara no que eu acabei de fazer. Eu não simplesmente te falei que a área do paralelogramo é base vezes altura. Eu acabei de te dizer para onde geralmente você tem que olhar de um paralelogramo quando você precisar calcular a área dele. E eu já te dei uma prévia de repertório que geralmente ali vai rolar ou um Pitágoras ou uma razão trigonométrica. Por que eu falo isso, gente? Depois de uma aula grande e com muita informação como a de hoje, por exemplo, a maioria das pessoas fica atenta e fica presa nisso aqui, ó, nas fórmulas. Mas repara que em toda aula minha eu não falo só das fórmulas, eu falo da mecânica de utilização clássica delas. Quer dizer que é certo que vai cair isso daqui no Enem? Talvez não caia nem paralelogramo, mas quando cai, geralmente cai nesse caminho. Então, se é para revisar algo, pega as figuras mais importantes e vocês vão reparar, repara, eu passei direto pelo retângulo, eu passei direto pelo quadrado.
No paralelogramo eu dei uma parada, porque tem uma metodologia aqui no paralelogramo para eu passar para vocês, beleza? São essas paradinhas que vão fazer diferença, tá? Vamos mais. Alguma dúvida até aqui? Então vamos. Nos dois quadriláteros, o mais importante para a gente é o trapézio. Hoje eu vou falar do trapézio clássico, tá? Na aula de amanhã eu vou pegar um pouco pesado no trapézio, beleza? Porque tem muitas variações que dá para eu puxar um pouco mais. A área do trapézio você obtém quando você associa 3 elementos dele. O trapézio, para quem não sabe, é o quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, os lados paralelos nós comumente chamamos de base maior e base menor. E a altura é a distância entre esses lados paralelos. A área do trapézio, geralmente não, é dada por base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ok? Aí vai agora a dica. O trapézio isósceles é o trapézio mais trabalhado e é um dos quadriláteros mais trabalhados em prova. O que é que caracteriza um trapézio ser isósceles? Uma pergunta, meu microfone está chiando? Tá por trás? De fundo? Não, beleza. É que o ventilador tá batendo aqui, ele tá com abafador, mas eu não sei se tá... Não, eu tenho que ver esse fio aqui. Vou ter destruído o ouvido de vocês agora, meu Deus, eu esqueço. Ele tava com o volume mais baixo mesmo. E tava com o eco ligado, não sei se alguém percebeu, mas tava com o eco fraquinho. O que é que acontece aqui? O cabo deve estar com problema. Eu vou dar uma olhada depois. E não é a primeira vez que falam que ele tá ficando baixo. O que é que acontece? A gente vai... O trapézio isósceles é o trapézio em que os chamados lados oblíquos, ou seja, esses aqui que não são paralelos, ó, eles são iguais. O que isso acarreta? Acarreta que esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. Você precisa saber disso? Não. Mas o que você precisa saber? Como a gente quer, para calcular a área do trapézio, as bases e a altura, digamos que esse trapézio aqui, por exemplo, tenha medidas 20, 10 e que esse lado aqui, deixa eu só pensar aqui, seja 13. Eu te pergunto, qual matéria veio na sua cabeça para a gente descobrir a altura agora rapidinho, sem pensar muito, de 1, 2, 3, vai e fala para mim. Alguma matéria? Ó, preciso, para achar a área, eu já tenho a base menor e a maior, falta o quê? A altura, né? Então, para achar a área, eu precisaria da altura. Vocês enxergam Pitágoras de verdade? Aí eu gosto muito. Vocês já enxergaram quais números a gente vai usar para Pitágoras? Deixa eu tirar aquela foto clássica aqui. X, 5 e 13. Nossa! Eu adorei. Significa que você já sabe o que eu vou falar, né? Por quê? Sempre que você for trabalhar com trapézios isósceles, você vai fazer uma coisa regra, tá? Você vai puxar uma altura aqui, ó, da base menor, e você vai puxar outra altura daqui. Sempre faça isso, tá? Por quê? Porque você dividiu esse trapézio em 2 triângulos
retângulos e um retângulo. Então, repara, se esse pedaço aqui em cima é 10, esse pedaço aqui também é 10. Tudo aqui era 20. E como ele é um trapézio isósceles, esse pedaço é igual a esse. Então, se tudo era 20, esse pedaço do meio é 10, sobra 10. Vai ficar 5 e 5. Agora, olha aqui o triângulo retângulo para fazer Pitágoras. 13 ao quadrado é 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Foi? Pelo jeito foi, né? Porque vocês já tinham ideia do que era. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Isso pode ter uma outra situação. Deixa eu ver se eu botei aqui essa outra situação. Não. Isso tem uma outra situação. Quando você tem um trapézio, isósceles também, finge que ele é isósceles, tá? Eu juro que na próxima eu faço a aula no outro programa e o desenho não vai ficar assim. Horroroso. O problema do PowerPoint é que ele não tem ferramenta de desenho. E o outro programa que eu uso, ele é para desenho. Ele é de desenho digital. Ele é uma lindeza. Se eu dissesse assim, ó, que aqui é 10, aqui é 20 e esse ângulo aqui é 120, qual matéria a gente usaria? Para achar a altura. O algoritmo é o mesmo, tá? Isso aí. Vai baixar a altura aqui, ó, mesma coisa, ó. Vai baixar a altura aqui. Aqui vai ser 10, certo? Aqui é 120, então esse ângulo aqui, ó, 90, né, que é um retângulo. E aqui dentro 30. Se aqui é 10, sobra 5 e 5. Qual a diferença? Agora eu acho o H assim, ó. O 5 é cateto oposto e o H é adjacente. Cateto oposto é adjacente, tangente. Tangente de 30 é 5 sobre H, que é a raiz de 3 sobre 3. H é 15, 5 raiz de 3. Cinco raiz de 3. Beleza? Sim, é pitagórico também, ô Camille. Para quem não sabe, o triângulo pitagórico, triângulos pitagóricos são triângulos que a gente consegue escrever com seus lados sendo só números inteiros, tá? Triângulos, retângulos de lados inteiros, beleza? Até aqui, gente, dúvida? Vou pro próximo. Losango. Pelo amor de Deus, losango. Não existe losângulo. Ok? Losângulo não existe. O nome da figura é losango. Eu sei que a gente pensa por associação triângulo, retângulo, losângulo, certo? Mas não existe. Tipo, tem coisas que existem os dois, né? Tipo, 14, 14. Os dois existem. Mas losango é erro de associação. Porque o pessoal vai por triângulo, retângulo, losango. Mas não. E até faz sentido a ideia de ser ângulo, né? Mas não, é um losango. Bom, o losango, ele é um quadrilátero que tem lados iguais. Então, esses lados aqui do losango são iguais. A gente calcula a área dele associando as diagonais. A gente tem o que a gente chama de diagonal menor e o que a gente chama de diagonal maior. O produto das diagonais sobre 2 vai dar a área do losango. O losango não é uma figura que cai com frequência no Enem, tá?
E sempre que tiver um losango, você consegue dividir ele em triângulos retângulos, ó. São 4 triângulos retângulos iguais. Então também fica tranquilo de fazer por triângulo retângulo, beleza? Que é bem mais fácil. Ou seja, das fórmulas que eu falei para vocês até agora, as mais importantes são retângulo, quadrado e o trapézio, tá? Essas daí são bem importantes, principalmente a do trapézio. Ah, por que a do retângulo e a do quadrado não são tanto? Elas são, mas essa todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe calcular a área do retângulo e do quadrado. Então, não as coloco como importância, porque todo mundo já as sabe. Tanto que o losango eu vou passar bem rapidinho. Saindo dos quadriláteros e entrando nos triângulos, aqui a gente tem um porém, tá? Repara que a fórmula do triângulo, com uma fórmula só para a área do triângulo, você consegue achar a área de qualquer triângulo, tá? Qualquer tipo de triângulo. Pô, mas então por que tem várias fórmulas diferentes para triângulos? São casos especiais que é interessante você saber para facilitar raciocínio. Então, 2 deles eu vou botar como muito importantes, tá? Não bota na tua cabeça que, se eu sei base vezes altura sobre 2, eu consigo calcular qualquer um. Tipo assim, dá. Mas vamos ser sincerão, tá? Em algumas situações vai ser difícil pra caramba se você não souber a fórmula, beleza? Então a gente tem aqui o triângulo geral, que o triângulo é uma associação da base com a altura. Você consegue montar um retângulo aqui em volta do triângulo e mostrar que vai ser a metade da área do retângulo, tá? Mas eu não vou fazer isso. A gente vai direto para as fórmulas, porque o nosso objetivo aqui é a aplicação, beleza? Bom, para calcular a área de um triângulo, você vai associar a base dele com a altura. Lembra que todo triângulo tem 3 alturas, uma saindo de cada vértice. Então, tem uma altura que sai daqui, tem uma altura que sai daqui, que vai bater mais ou menos aqui, e tem outra que sai daqui e vai bater por aqui assim. A área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Até aí todo mundo deve saber, né? Agora vamos para as particularidades. No triângulo retângulo, o que é legal você saber? Que os catetos do triângulo retângulo são alturas do triângulo. Então, quando um dos catetos é base, o outro é altura. Então, é muito importante que você assimile a fórmula da área do triângulo retângulo não como base vezes altura sobre 2, mas como cateto vezes cateto sobre 2. Olha só, eu vou dar uma dica muito importante para vocês, tá? Parece que é a mesma coisa, matematicamente é a mesma coisa, para o nosso cérebro não é a mesma coisa. Uma das maiores ferramentas que vocês têm é o cérebro. E saber jogar, tanto na parte de neurociência, como programação neurolinguística, quando etc, 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 com o seu cérebro, quando você entende o funcionamento dele e você joga a favor dele, isso te facilita muito. Algumas pessoas que têm muita facilidade de aprendizado têm o dom de fazer isso sem nem saber que está fazendo, o que está fazendo, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Assimilar um conteúdo de maneira diferente faz diferença. Então, novamente, você gravar a fórmula da área do triângulo retângulo como base vezes altura sobre 2 não é a mesma coisa de você gravar como cateto vezes cateto sobre 2. Quando você assimila como cateto vezes cateto sobre 2, você está passos à frente do que se você assimilasse como base vezes altura sobre 2. Quem são as pessoas que não sentem essa diferença? As pessoas que têm muita facilidade em matemática, porque ela já tornou o outro jeito simples, tá? Assimila como cateto vezes cateto sobre 2. Por quê? Quando você olhar um triângulo retângulo, os catetos chamam a atenção. E você tendo na sua mente que a área é cateto vezes cateto sobre 2, já te chama a atenção nessa figura a forma de calcular a área dela. E isso te dá, mais uma vez, experiência, repertório e acelera o teu raciocínio. Não vai acelerar cálculos, vai acelerar o teu raciocínio para você enxergar caminhos, beleza? Então fica a dica, por isso que eu coloco aqui. O mais importante de todos, na minha opinião, é um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero tem 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais.
A área do triângulo equilátero, você consegue fazer base vezes altura sobre 2. Lembrando que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Aí você faz lá, eu não vou fazer aqui porque não é nosso intuito, vou só montar. Você faz lá que a área dele é base vezes altura sobre 2. Repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Acabou o que eu fiz. Então você chega no L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ah, não preciso gravar isso não. Eu sei que a base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Quando eu precisar, eu calculo a área, eu calculo a fórmula. Vai por mim. Se você não está muito acostumado a fazer muita questão de matemática, você não vai pensar nisso. Por quê? Quanto mais informações automáticas você tiver da figura quando você olha para ela, mais fácil de você pensar naquilo como um caminho. Se eu pergunto para você, você sabe calcular a área do triângulo equilátero? A maioria vai dizer sim. E aí não importa se você sabe calcular assim ou assim. O problema é que a questão não pergunta isso. A questão geralmente vai estar num contexto que você vai ter que enxergar que precisa calcular aquela área, que aquele triângulo é equilátero. Quando você assimila a fórmula do equilátero, com o tempo, sempre que você vê um triângulo equilátero, 3 informações vêm automaticamente na sua cabeça. Ângulo de 60, lados iguais, na verdade 4 informações. Lados iguais, a altura é L raiz de 3 sobre 2 e a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso vem automático. Por quê? Porque aí você já olha para a figura com as ferramentas dela. Agora, atenção. E isso daqui é de suma importância. Não confunda. Essas duas fórmulas são muito parecidas e elas servem para a mesma figura. Não confunde elas. E olha só, quando eu falo não confunda, não é que você não vai conseguir aprender as duas juntas. É que na hora lá da pressão e da afobação, o que mais acontece é as pessoas misturar as duas fórmulas. Aí do nada aparece um L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, não dá mole e perde coisa que você sabe. Deu para entender o alerta? Não confunda, porque são fórmulas parecidas para a mesma figura e confundir é super comum. Foi? Sabe o que é legal? Eu falo isso e, tipo, logo depois alguém confunde. Porque é normal, tá? É comum confundir isso. Misturar as fórmulas é bem comum. Bora lá. Círculo. Vocês sabem qual a diferença de círculo e circunferência? Alguém sabe me dizer? Círculo. Circunferência primeiro. Circunferência é a parte externa. Exatamente, Camille. Circunferência é só o contorno, ó. É só a linha. Não é externa, não, é o contorno. Não sei por que eu falei externo. É a linha. E círculo é a linha mais a parte de dentro. Então você pode calcular duas coisas: a área do círculo e a área interna da circunferência. Não dá para calcular a área da circunferência. Certo? Mas é tão comum falar que de vez em quando você vai me ouvir falando a área da circunferência, porque tipo, já é caguete já. Bom, a área do círculo vai ser dada por π vezes r ao quadrado. Pergunta, quanto vale π mesmo? Só para saber se vocês estão ligados. Estão ligados, né? Pô, ninguém vai cair na pegadinha, não? Ah.
Droga. Pi vale pi. Entendeu? Pi não vale 3,14. Pi não vale 3. Pi vale pi. Você só aproxima pi ou substitui valores para pi quando a questão pedir. Fora isso, você usa pi. Simples assim. Pi vale pi. Beleza? A área do círculo vai ser πr ao quadrado. E o que é o comprimento do círculo? É o comprimento da circunferência, a medida do contorno, né? A voltinha, como se botasse um barbante ali e medisse. Vale 2πr. Observação. Não confunda. São duas fórmulas parecidas para a mesma figura. O que a galera geralmente faz? Me aparece com 2πr ao quadrado. Misturando as duas. Beleza? Dúvidas até aqui? A gente já falou de quadriláteros, de triângulos, agora de círculos. Vamos lá. Pergunta. E eu não acredito que eu vou fazer essa piada de novo. Vocês sabem quantas crianças cabem numa circunferência? Dois pi-high. Eu não podia deixar de fazer essa, né? Vocês sabem quantos franceses cabem numa circunferência? 2 PRs. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vejo essas piadas, eu acho que desde que eu era do ensino fundamental. Eu não aguento mais. Os cachorros deram piti aqui. O meu latino do vizinho latino. Vocês sabem como decorar essa fórmula que eu lembrei de uma agora. Eu vou usar. Eu odeio essa, mas eu vou usar. Como se decora essa fórmula? Você pensa assim, ó. A parte em volta, pensa que isso é uma pizza, tá? A parte em volta é a borda da pizza, não é? Que é o comprimento. O que geralmente a gente pede de recheio na borda da pizza? Catupiry. Então, parei, gente. Vamos lá. Bom, outra fórmula que é interessante saber também é a do setor circular. Porque o setor circular aparece com muita frequência. O que é que você tem que entender do setor circular? O setor circular, ele representa como se fosse uma fatia da pizza, entende? Repara só, uma fatia da pizza, ó, da circunferência. O setor circular vai ser essa região aqui, ó. Vai ser uma fatia da circunferência. Aí o que é legal você pensar? Essa fórmula aqui ela é uma proporção da fatia. Você concorda comigo que a área dessa fatia vai depender da abertura do ângulo? Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a fatia. Faz sentido? Até que, se esse ângulo aqui for 360 graus, ó, a fatia é a circunferência toda. Vocês entendem isso? Se o ângulo for menor, a área é menor. Se o ângulo for aumentando, a área vai aumentando, né? Até ser 360. Então, na verdade, essa fórmula que a gente tem aqui, a gente obtém ela por regra de 3. É só você pensar. Se o ângulo for 360, a fórmula é πr ao quadrado.
Então, se o ângulo for θ, a fórmula é o quê? Multiplica cruzado, ó. 360x é πr ao quadrado θ. X é πr ao quadrado θ sobre 360. É só uma regra de 3. Saber a fórmula é legal? É, mas se você não souber, é só você pensar que você consegue calcular a área toda e fazer uma regra de 3 para ver o ângulo de abertura ali. Foi? E para terminar nossas fórmulas diárias, a coroa circular. A coroa circular é essa região que está rachurada aqui, certo? Que ela é um círculo maior com um buraco no meio, que é um círculo menor. Então, a superfície dela é só o anel, é só a coroa. Como a gente obtém isso? É só pegar o círculo maior e tirar o menor dele. Porque o maior é tudo. Se você tira esse daqui, esse buraquinho aqui, vai ficar só a borda. Faz sentido? Então, por isso que a gente faz, ó, πr ao quadrado, que r é o raio do maior, menos πr ao quadrado, que r é o raio do menor. Até aí, foi? Estamos entendidos? Tem certeza? Que a gente agora vai para a aplicação, tá? Beleza. Passei bem rápido pelas fórmulas, exatamente porque eu quero a prática. Então, separei alguns exercícios aqui. Vamos para o primeiro. Dá uma lida nesse daqui rapidinho, só enquanto eu pego uma água aqui para eu beber, tá? Esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Voltei. Vamos lá. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada... Calma aí, deixa eu fazer uma parada aqui rapidinho. Eu vou fazer um negócio aqui, calma aí. Eu consigo... Não, mas eu não quero. Calma aí. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Rapidinho. E vou abrir o outro programa para fazer os exercícios lá. Por quê? Porque ele vai ser melhor para eu desenhar. Calma aí. Tá dando para enxergar minha tela agora? Tá dando para ler o que tá na tela? Pô, aqui para eu desenhar fica
infinitamente melhor, vocês não têm noção. Então, olha só. Em 2015, o proprietário de um parque aquático deseja... Em 2015. E nem em 2015. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser o número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como aproximação para pior aqui, ó. Aqui ele deu aproximação, ó, já pode usar. O maior valor possível para R em metros deverá ser... Vocês entenderam o que a questão está pedindo? Basicamente, ele quer a área desses setores circulares, né? Para fazer isso daí, a gente tem vários caminhos. O que é que a gente pode pensar? A área desses 3 aqui, ó, tem que ser igual à de uma piscina de 50 por 24. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, uma piscina de 50 por 24. A área dessa piscina vai ser o quê? 50 vezes 24, que vai ser 0,22.200. Até aqui tudo bem? Então, qual é o valor de R para esses 3 aqui juntos serem 1.200? Vocês lembram da fórmula? O setor circular ele é o quê? Ele é π R ao quadrado θ sobre 360. Repara que os 3 setores são iguais, ó, porque aqui é R, aqui é R também, aqui é R, aqui é 60 e aqui é 60. Então, ó, 3 vezes πr ao quadrado θ sobre 360 tem que dar 1.200, né? Aí aqui, ó, o π ele falou para usar... vamos cortar aqui logo? O π ele falou para usar 3, o R eu quero, o θ é 60. 60 por 120 dá 2. Fica 3R ao quadrado sobre 2 é 1.200. Passo 2 multiplicando e o 3 dividindo. R ao quadrado é 1.200 vezes 2 sobre 3. Não, o 2 sobe, o 3 desce. R ao quadrado, 1.200 por 3, 400, 800. Certo? Então, não, ainda tem que fazer a raiz. R é raiz de 800. Vamos fatorar. R é 8 vezes 100. R é 10 raiz de 8. Raiz de 8 é só fatorar, ó. 2, 2, 2. 2 raiz de 2. Então, R é 10 vezes 2 raiz de 2. O R é 20 raiz de 2. Raiz de 2 a gente tem que saber a aproximação, tá? É aproximadamente 1,4. Que vai dar 28. Beleza? E aí? Qual a alternativa? Eu só tô olhando. Fala aí que eu só tô olhando aqui para ver se eu não fiz continha errada. B? Pode ser C, não?
perguntar assim, ó, vou dar uma indicação. 1,4 é uma aproximação para raiz de 2. Mas o raiz de 2 é maior que 1,4. Isso daqui dá mais que 28, tá? Mas, como ele quer que a área da nova piscina seja menor da que ele já tem que ser um número menor do que esse resultado. Então, realmente é 28. É nesse momento agora que vocês começam a reclamar, tá? Pode reclamar e falar que tem dúvida, vai. Essa é a melhor parte. Fala comigo, Camille. Se juntasse tudo. Eu vou mostrar isso agora. Uma outra forma da gente fazer isso tudo aqui seria o quê? Repara só. Essa figura aqui, ó, eu conseguiria fazer o seguinte com ela. Olha a mágica acontecendo. Se eu pego aqui e tiro esse pedaço, isso daqui é mais ou menos aqui, né? Ó, como é que fica. Aí, digamos que eu pegue aqui, ó. E tire esse outro pedaço. Vai ficar mais ou menos assim, né? E se eu pegar e juntar os três... Olha que coisa linda. Vai ficar uma semicircunferência. Enxergam? Se eu pegar e botar tipo aqui. E esse daqui, se eu pegar e botar tipo mais para cá, mas ele não vai selecionar certo. Então, o que a gente poderia fazer? Como aqui é 60, aqui é 60 e aqui já é 60, é uma semicircunferência. Aí ficaria simples, né? Ficaria, ó, π vezes r ao quadrado sobre 2, que é a metade da circunferência. Isso é igual a 1.200. Olha que molezinha. A gente já iria lá para o final da conta, ó. Foi? Sem precisar pensar muito. Fala para mim, alguém tem alguma dúvida? Certezinha. Vou para a próxima, então. Acharam difícil? É 28 porque vai dar 28, alguma coisa. Mas ele precisa que a nova área seja menor do que a área anterior. Então tem que ser menos de 28, alguma coisa. E o maior menor que 28, alguma coisa é o próprio 28, entendeu? O maior valor menor que esse é o próprio 28. Olha essa daqui. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências tangenciam no ponto O, como mostra a figura.
O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências de áreas das coberturas menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto? Deu para entender? Ele está falando, ele dá a maior, né? E ele quer essa área rachurada. Vocês têm noção que essa área rachurada é a área do maior menos a área dos menores? É a área do círculo maior menos a área dos círculos menores, né? Mais ou menos. Mas entendi a ideia. Então, o que a gente vai fazer? O maior menos 2 vezes o menor, né? Como a gente faz isso? A área do maior é π r ao quadrado, menos 2 vezes o menor, que é π vezes r ao quadrado. E a gente tem que descobrir só quais são os raios, né? Ele fala aqui, ó, a área de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Então, essas aqui têm círculos de raio 2. Então, ó, o Rzinho é 2 e o Rzão é 4, né? Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado menos 2 vezes π vezes 2 ao quadrado. 16π menos 2 ao quadrado, 4, menos 2, 8π, 8π metros quadrados. Foi? E sim, eu vou fazer a piada de novo. Ai, ai. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro da piada. O que o português disse quando chegou no Brasil pela primeira vez para o índio que estava lá na praia? Disse isso daqui, ó. 8π. Entendeu? Liga não, as piadas só pioram, tá? Aí tem a outra. Que a mãe do índio disse pro índio quando o português falou para ele, falou com ele? A mãe dele foi e disse para ele assim, ó. 18π. Volta no slide. O legal é que vai ficar salvo um 18π perdido ali, tá ligado? Esse daqui, ô Camille? Beleza, vamos mais uma. Eu acho que hoje eu passei... Vai, filha. Hoje eu passei tanto tempo editando as paradas que eu acho que eu tô cansado de fazer edição. Sou Goma Energia Vital. Minha voz está até parecendo cansada. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e a paralela ao lado BC, que mede 29 metros. A distância do ponto B a AD é de 8 metros e a distância do ponto E a AD é de 20 metros. A área em metro quadrado desse terreno é igual a... Aqui vai uma outra dica, tá, gente? Quando vocês tiverem uma figura que você não saiba calcular a área dela por uma fórmula específica, você vai dividir essa figura em figuras que você saiba calcular a área.
Então, tem várias formas que você pode fazer aqui. Ó, você pode, sei lá, tentar dividir aqui, ó, daqui para cá. Qual é o problema? Fica um triângulo aqui e um quadrilátero torto aqui. Se eu dividir assim, fica um triângulo e um quadrilátero torto. Se eu dividir assim, ó, fica um trapézio e um triângulo, como a Karine disse. Deu para entender qual é a jogada? Bom, o AD é o mais notável para a gente traçar, porque ele deu a medida do AD, ó, 50. Além disso, ele deu o BC, que é 29. Então, do trapézio, eu já tenho a base maior e a menor, falta a altura. E desse triângulo AED, eu já tenho a base. Aí, não satisfeito com isso, ele fala que a distância de B até AD é 8. Então, daqui até aqui, ó, isso é a distância, é o que faz 90 graus. É 8. Então, do trapézio, eu já tenho a base maior, a base menor e a altura. Tenho tudo. E no AED, ele fala que aqui, ó, a distância do ponto E até o AD é 20. Então, repara. Vai ser um trapézio mais um triângulo. Certo? O trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E o triângulo é base vezes altura sobre 2. Base maior 50, base menor 29, altura 8 sobre 2. Base 50, altura 20 sobre 2. Aqui a gente simplifica, né? Dá 4. Fica 79 vezes 4 mais 500. 79 vezes 4 vai dar 36, 3, 28, 31. 816. Foi? Alguma dúvida? Ah, tem dia que nada dá certo. E para a gente terminar, hoje foi rápido, mais rápido do que eu imaginei. Como você sabe que a distância é perpendicular? A distância entre um ponto e uma reta é sempre um segmento perpendicular. Tá entendendo? Por exemplo, qual é a distância desse ponto aqui para essa reta aqui? A distância vai ser sempre o menor segmento que dá para formar, e esse menor segmento sempre vai ser perpendicular. Entendeu? Ó, a distância entre um ponto e uma reta é sempre o menor segmento que você consegue traçar. E vai ser sempre perpendicular, vai ser sempre fazendo 90 graus. Entende? Isso em qualquer coisa. Se você tem lá um ponto A aqui, a distância para uma reta que está passando, sei lá, aqui em cima, você vai traçar o menor. E ele sempre vai fazer 90 graus. Sempre. Beleza? Quando eu dou Alt Tab, para de compartilhar com vocês, né? Agora que eu vi. Só pegar a última aqui. Para finalizar, eu ia falar de novo em 2016 agora. Um senhor pai de 2 filhos deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso
precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então aqui, ó, o comprimento é 7 maior que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro da largura e do comprimento sejam iguais, respectivamente, a... Vocês entenderam a questão? Basicamente, ele vai comprar um terreno com essas dimensões e as áreas têm que ser iguais, né? Então, a área desse retângulo aqui... Deixa eu só pegar a figura aqui, porque a gente vai precisar delas para outra coisa. A área do retângulo vai ter que ser igual à área do triângulo, desse quadrilátero. A área do retângulo é x que multiplica x mais 7, concorda? E como a gente vai achar a área desse quadrilátero? A gente vai ter que pensar igual eu falei. Quando você não sabe calcular a área da figura, divide em figuras que você saiba. Vocês conseguem reparar que aqui ficou um triângulo, dois triângulos retângulos? Um de catetos 15 e 15 e um de catetos 21 e 3, certo? Então, a área aqui, ó, é esse triângulo retângulo, que é cateto vezes cateto sobre 2, mais esse outro, que é cateto vezes cateto sobre 2. Foi, gente? Então, ó, retângulo é igual ao quadrilátero. Aqui a gente faz a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x. Aqui vai dar 225 sobre 2 mais 63 sobre 2. X ao quadrado mais 7x igual a... Isso vai dar 882 sobre 2. X ao quadrado mais 7x vai dar 144. Já joga para lá, né? Porque vai dar uma equação de segundo grau. Certo? E aqui a gente manda o nosso Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é 49 menos com menos mais. 16 vai 1, 16, 17 vai 1, 5. Delta é 5, 1, 7, 4, 11, 12 vai 1, 625. Então, x é menos b mais ou menos a raiz de 625 sobre 2a. X é menos 7 mais ou menos 25 sobre 2. X1 menos 7 mais 25 dá 18 sobre 2. E x2 dá menos 32 sobre 2. Aqui vai dar 9, aqui vai dar menos 16. Como o segmento não pode ser negativo, tem que ser 9, né? Aí a gente volta lá, ó. Uma medida é 9 e a outra é 9 mais 7, 16. Alternativa B. Foi? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem certeza? Olha só, como agora a gente já teve uma sequência de matérias legais, que já dá para ter uma base, eu vou voltar a colocar algumas listas de exercícios para vocês, para a gente treinar essas matérias mais importantes, tá? Vou terminar por aqui. Eu separei essas questões para a gente fazer hoje. De verdade, de coração, quero pedir desculpa a vocês, que hoje eu parece que estou meio lerdo, certo? Porque realmente hoje o dia foi bastante cansativo, estou até meio devagar, tá entendendo? Então, peço desculpas pela fala, tá meio assim, parece que tá meio arrastada, mas não tá não, tá, gente? É só bater um pouquinho de cansaço hoje aqui que o bagulho tá doido, beleza? Mas na próxima semana nós estaremos firme e forte de novo. Eu vou confirmar com vocês, eu devo puxar para o início da semana, que tem tempo ruim não. A gente cansado, não cansado, a gente apareça. Vou mandar também, eu vou fazer tudo hoje, tá? Eu vi aqui que o pessoal já tá mandando mensagem no grupo, que eu esqueci de upar o vídeo.
Eu vou botar o vídeo para upar aqui, vou montar os materiais todos que eu tô devendo e vou botar tudo no ar hoje, beleza? Amanhã tem nível 2, tá? Vai ser a áreas também, nível 2. Semana que vem eu vou marcar, vou ver o horário só. Então, Camille, o negócio tá louco, tá entendendo? Tipo, até quarta eu tenho que dar as 2 aulas. Então, provavelmente, calhou de eu ter conselho de classe na escola na segunda-feira, à noite. Então, eu vou ver e vou avisar certinho. Mas eu vou dar a aula e qualquer coisa fica gravado. Então, vou botar agora, ô Bruno. Foi isso que pediram aqui no grupo, eu vou botar agora. Vou botar para upar, vou tirar os prints aqui da aula de hoje, vou botar lá, vou fazer tudo agora. Beleza? Vou aproveitar agora aqui, vou fazer e depois eu vou dormir, que eu tô cheio de sono. Tem que jantar também, eu esqueci de comer. Ah, beleza. Ah, esqueci que tem que jantar. Vou botar a comida para esquentar. Boa noite, gente. Vejo vocês semana que vem. Beijos a todos, gente. Tchau, tchau.